Olá, um bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma live do Yoga na Federal. Hoje a gente vai falar sobre Ayurveda, a rotina dinacharya no Ayurveda, né? A gente vai receber a querida Euclícia, uma praticante, super praticante, querida professora lá da Sangha, da comunidade de praticantes de Fortaleza, Ceará, nessa tentativa de ir articulando a comunidade de praticantes aqui do Nordeste, né? Uma comunidade vívida e em franco desenvolvimento. E a Euclícia, eu acho que é uma das responsáveis por esse desenvolvimento. A Euclícia já entrou, sejam muito bem-vindos. Manuela, Rochelle já estão aqui também. Vou convidar a Euclícia aqui para falar sobre rotina no Ayurveda. Não, apertei o botão errado, apertei perguntas. Go live with Euclícia. E aí, Euclícia, tudo bom? Bom dia para vocês, já tem companhia aí. Bebelzinha veio participar das lives também. Muito É, legal tem falar aqui também. contigo, viu? Bom dia, muito Muito bom, muito obrigado por obrigada ter pelo convite. aceitado o nosso convite. Você é uma querida aí de Fortaleza, Ceará. A gente gosta muito do estado, Ceará, Fortaleza. A Rochelle é fortalezense. É, tô Então, sabendo. a gente tem muito carinho pelo Ceará, né? Nossa sanga Que bom. nordestina. E você É, ficou um tempo aqui, não foi, Marcos? sim, eu morei quase 3 anos no Ceará, em Fortaleza. Acho que comecei a minha prática de yoga mais regularmente aí também. Acho Coisa que pelo boa. mesmo motivo de eu estar em Fortaleza, eu comecei a prática de yoga. Foi em função da vida acadêmica, você sabe bem disso. Não é fácil, né? As pressões, produtividade e tal. É, Se não tiver uma prática de lucidez, você entra em parafuso. Pelo menos pira, sem yoga, pira para mim, muito. essa vida acadêmica não ia dar certo. Nossa, eu não conheço nenhum filósofo que faça yoga. Eu acho que é só. Eu só conheço você. Ah, assim, filósofo é muito forte, né? O professor. Filósofo não é o tema da live, né? Eu estou professor de filosofia, trabalhando com isso no momento. Mas acho que tem outros também, Clícia. A Harmony Slater, lá do Canadá, ela é formada em filosofia, assim como você. Você é Ah, formada não também em filosofia. sabia. Na Aham. verdade, eu conheci o Clícia na filosofia aí da UFC, não era em yoga. Aí, um Não. belo momento, eu saindo, passando na rua do Lá Clara do Clara Luz, né? Luz. Aí, pô, eu vi o Clícia saindo do Clara Luz, que é um ótimo estúdio de yoga, né? Aí na Aldeota, em Eu Fortaleza. gosto muito. Aí eu pergunto, você pratica aqui, ô Clícia? Ela não, eu dou aula aqui. Eu não sabia que você nem era praticante, quanto mais Eu estava professora. começando naquele ano a minha carreira assim como de professora de Ashtanga, né? Porque de yoga eu era antes de entrar na filosofia. É, e eu lembrava que eu sabia que você era dançarina e tal, tinha uma formação como bailarina, mas a yoga de fato eu desconhecia. Mas nessas coisas de academia, o yoga é tão marginal, assim, né? Em certo sentido, ele é tão irrelevante para os acadêmicos, em certo sentido, que talvez naquela minha fase totalmente acadêmica para cima, todo full workaholic, se falasse que ia praticar yoga, eu Ia provavelmente ia dispensar na hora. É. Aham. negligenciar a informação. A gente só leva a sério às vezes quando a gente precisa, né? Felizmente ou infelizmente. É. É. Euclícia, querida, muito legal rever você aqui. Muito obrigado pelo apoio sempre ao projeto aqui no Recife também. Ai, Talvez você obrigada a pudesse vocês. começar falando um pouco sobre você, assim, sobre a sua prática na pandemia, como é que está sendo para você aí com seus alunos na Sanga Uhum. de Fortal. Uhum. Tá. Olha, Marcos, assim, eu consegui definir para mim esse período de pandemia como um longo período de TPM, sabe? Um período assim, porque a TPM não é uma coisa que você
se transforma numa coisa completamente diferente, né? Você é um cara sensível, convive com uma mulher, você deve saber como isso é mais ou menos. Então a TPM ela é como se fosse uma lente que a gente coloca para ver as coisas que não estão tão bem e as que estão inadequadas. Então, acho que a pandemia é isso, sabe? Tipo, é uma TPM, uma lente bem forte que foi colocada em toda a humanidade. E aí, claro, obviamente, na minha vida também, na vida de cada um, né? E aí eu consegui ver que tinha que mudar ali, o que não estava inadequado para mim, o que eu tinha que fazer para melhorar, né? A gente ficou um período sem aula, como acho que a maioria, né? Aquela coisa de vai voltar, não vai voltar, talvez as primeiras semanas. Depois voltamos online. Eu fiquei uma semana dando aula, assim, meio experimentando, aula online gratuitamente, para saber, gente, não sei se vai dar certo, vamos tentar. Aí as pessoas entraram, os mesmos que estavam vindo para o Chala, e aí também facilitou de pessoas que moravam mais longe entrar na sala, participar da aula. E assim fomos construindo, né? Aprendendo. Acho que foi uma coisa bem parecida com o que aconteceu com muitos professores e muitos profissionais, na verdade. E aí a gente ficou, estamos ainda, né, nesse período online, temos uma aula presencial, assim, eventualmente, às vezes a cada 15 dias, às vezes uma vez por semana. E eu fico sempre sentindo, será que dá? Será que não dá? Vamos ver como está a situação. E aí a gente vai se adequando. Mas eu acho que foi uma coisa. Eu acho que eu consegui aproveitar de uma boa forma, sabe? Assim, enxergar ali o que eu queria, porque a gente sempre sabe, né? O que faz bem, o que faz mal, a gente sempre sabe. E aí a gente precisa de um empurrão, assim, né? Não precisava vir uma pandemia, mas já que veio, então bora logo pegar esse impulso. E aí adequar a vida que eu queria ter, as coisas que eu queria viver, aquilo a situação que eu tinha naquele momento, sabe? Muito bom. E assim, a metáfora da pandemia como uma grande TPM eu ainda não tinha ouvido, não. Muito bom. Eu não vi ainda, não sei se alguém Muito bom. Dá até pra fazer um pegou, eu acho que post bom. desse no Instagram agora com É bom, sabe metáfora. por quê, Marcos? Porque a gente vive muito, a gente vai falar disso, aliás, hoje, a gente vive muito de acordo com os horários dos nossos trabalhos. A gente não vive de acordo com o nosso horário natural. Qual seria o É, nosso horário natural? O sol é o nosso maior guia. Então a gente é, não vive de acordo com isso. Eu dava aula em alguns horários e tinha um horário que era às 11 da manhã. Então, às 11 da manhã, eu começava essa aula, terminava uma, eu estava almoçando assim 2 horas, 2h30 da tarde. Isso já desregula muito o dia de um ser humano, você almoçar ali muito depois do meio-dia. Então, o que acontecia era que às vezes eu não tinha fome para o café da manhã, porque aí saía, ia para a prática, ia balé, não sei o quê. 11 horas eu estava em jejum ainda. Então, eu ia tirar o meu jejum 2 horas, 2h30 da tarde com o almoço. Então eu já, assim, a fome já tinha passado, eu já estava num momento que já estava muito cansada. Não era uma coisa que estava ali sendo feita de acordo com o que o meu corpo estava pedindo, sabe? Eu estava colocando a comida no horário que era devido para mim, que é o que a gente faz. A gente tem o café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche, a ceia. E não, a gente não tem o horário da fome, né? A gente não vai no horário da fome, a gente vai nos horários convencionais. E é. aí era isso que eu estava fazendo, como todos, todos nós, né? Como muitos de nós fazemos. Então, é a hora do café da manhã, é a hora do jantar. Tá com fome? Não, ai, nem sei, mas tô aqui na mesa, vou comer. E aí, Interessante. né, tirando. Pode falar, era isso mesmo. Uma coisa que já aconteceu comigo com uma experiência pessoal, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? E a primeira vez que eu notei a importância do sol na minha dinâmica diária foi quando eu saí do Rio e eu fui morar, assim, em função da academia também e tal, na Alemanha, né? E aí eu peguei a primeira vez inverno, assim, pesado, e depois peguei primavera. Aí eu comecei a ver as estações do ano, coisa que eu não costumo É, prestar muita atenção em estação do ano, né? É tipo muito quente ou menos quente. É basicamente isso.
Aqui E, também, aham. e as pessoas falam, assim, perguntam, como é que é o frio e tal. Acho que o problema para mim não era o frio, assim, era a falta de sol, assim. Porque a noite fica muito longa e você tem muito pouca exposição ao sol. Isso desregula tudo, é impressionante. Aí no verão é o contrário, assim, a exposição ao sol é absurdamente longa. É, você não 10 dorme, horas, né? Porque 10 horas tem sol. 10 horas da noite, não é noite, tem sol e você ainda está naquele pique e não sabe se controlar também. É muito doido isso, né? A Nossa, importância deve do ser sol muito nessa. louco mesmo. É. Tá, tá, Cleiton, antes da gente entrar nesse tema muito interessante da rotina, do Dinacharya, do Ayurveda, talvez você pudesse falar um pouquinho para a gente da sua, para a gente se conhecer mais, para o pessoal conhecer mais o teu trabalho como é que, talvez você pudesse falar um pouco desse histórico, trajetória sua do yoga e com o Ayurveda também. Ayurveda? O Ayurveda veio antes, o yoga veio depois, o yoga veio Uhum. antes, o Ayurveda depois, veio tudo junto com o balé, tem alguma coisa a ver com o balé, não tem? Tem a ver com filosofia? Ai, falo, eu adoro falar disso. É, o yoga veio, primeiro foi o balé. E o yoga veio para ganhar flexibilidade e força. Só quero isso na vida. Não vou pegar aqui uma coisa dessas. Dizem que yoga é bom para respirar, acho que vai ser bom para eu dançar, vai ser muito bom para minha performance. E aí eu só queria isso, essa parte do asana realmente, né? Era isso que era esse o meu objetivo. Estava fazendo um trabalho de auxiliar da dança, né? O yoga era como um auxílio para minha performance. E eu achava assim super chato quando tinha a hora do mantra, né? Porque eu era super cética, super assim, super filósofa analítica cá entre nós. E aí não queria muito saber disso, só queria ali o asana, coisa física mesmo, aquilo que eu podia tocar, aquilo que eu podia ver, tudo isso era só o que eu acreditava. E aí comecei a fazer yoga e com o balé, muito disciplinada, né? O balé, assim, faz a gente ter uma disciplina, senão você não dá conta das coisas. Então eu sempre consegui fazer a prática regularmente, né? Eu fazia na época, quando eu comecei mesmo, era guiada ainda. Hum. Era tipo uma prática de Ashtanga guiada, acho que até na Vassana, se não me engano. Era bem assim. E aí depois eu fui vendo que muita coisa foi mudando, né? Assim, tipo, eu tava indo ao banheiro todo dia. As coisas que eu comia eu percebia, assim, muito mais intensamente no meu corpo, que me fazia bem. Eu já tinha uma consciência corporal muito boa pela dança. Mas o yoga é muito mais profundo, né? Assim, porque você tá ali muito em contato com o seu corpo. Quando a gente está dançando, a gente está muito pro público, ou quando é na sala de aula é pro espelho. Então você tá sempre muito para fora. No yoga é muito introspectivo, né? Você tem contato com o seu pé. Eu não sei se você, assim, já percebeu isso, porque eu percebo muito por conta do balé, mas quando eu fui dar uma aula de yoga para um público, um público para bailarinos, quando eu pedi para eles tirarem o sapato, eles ficaram assim, ai, eles não, sabe, não conseguem olhar o próprio pé, ou tocar no pé, sabe? Eu tenho muitos alunos assim que não conseguem andar descalço em casa, fala que tem gastura, coisa assim. E o yoga te faz ali muito perto do seu pé, né? Você fica pegando assim no seu corpo, né? É, Então é realmente uma prática muito de um autoconhecimento muito. Quem não é acostumado acha quase invasivo, assim, né? Eu acho que no início é uma primeira impressão, assim, você fica muito exposto, sabe? E comigo, essa coisa do pé eu me identifiquei. Até foi. hoje, no meio da prática, eu começo a ver, pô, tem um calo aqui, eu descubro várias coisas. E eu comecei a andar mais descalço também. Hoje eu só ando descalço, assim, Ótimo. sempre Tarefa quando de posso. casa para todo mundo andar descalço. E como, assim, naturalmente uma demanda, assim, surgiu um interesse, uma curiosidade de sentar no chão. Eu comecei a sentar muito mais no chão, assim, né? Ler coisas no chão e isso, pô, eu tô ficando meio infantil agora, eu quero ficar no chão. Não, eu também comecei a ficar assim, não, eu chego numa mesa e já cruzo a perna, assim, eu não consigo mais ficar sentada. Sei lá, até a comida, às vezes eu prefiro um potinho, assim, sei lá, eu tô achando que eu tô ficando uma índia, assim, sabe? Tipo, É, tô pegando todas as qualidades
de um indígena e eu acho o máximo. Muito bom, entrando em contato com a ancestralidade, né? Com a ancestralidade. É. Naturalmente pela prática, pelas raízes. E como é que surgiu o Ayurveda nesse caldeirão aí de Uhum. filosofia, balé e yoga? Aí teve, aí o yoga foi tomando uma prioridade, né? Eu fui vendo que não era só aquilo, que tinha uma coisa a mais, tava me sentindo muito diferente, e aí começou a ganhar uma prioridade tal como a dança. E aí depois foi meio se superando um pouco, né? Hoje é a minha vida, assim, hoje é meu sadhana, né, digamos assim. O Ayurveda surgiu, eu sempre gostei, eu me consultava com terapeutas, e aí o meu irmão ficou doente. Ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Isso foi em 2016, finalzinho de 2016. Aí eu pensava assim, bem, ele tá aqui tomando um monte de remédio, acho que ele vai precisar de um baita detox depois, eu vou estudar Ayurveda, que é uma coisa que eu acredito muito, para quando ele estiver melhor, ele ter uma nova vida, né? Assim, eu conseguir auxiliá-lo com isso e tudo. E aí eu fui procurar saber de cursos de formação, né, em terapeuta Ayurveda e achei o curso que é onde eu sou formada, que é a escola do Dr. Ruguet, chama Brahma Vaidyanalaya, mas todo mundo só conhece como escola do Dr. Ruguet. E surgiu assim, e aí foi graças ao meu irmão, na verdade, assim, foi graças a essa vontade que eu tinha de cuidar dele e, e a gente ia sempre também, eu ia aprendendo e ia colocando em prática, aprendendo e colocando em prática. E aí surgiu assim. Que motivação bonita essa. Eu gosto dessa Motivação motivação, especial me pro anima. Ayurveda. Cuidando, né, das pessoas pelo Ayurveda e cuidando pelo yoga também. É, Muito bonito. Parabéns, Cris. obrigada. E então vamos para o nosso tema da nossa live hoje, Bora. depois de conhecer mais de você, para nossa audiência aqui. E rotina? Que história é essa de rotina no Ayurveda e a articulação disso com a rotina no yoga? Por que é tão importante ter rotina? Por que eu não posso simplesmente decidir fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser, e ser livre? Oh, meu Deus, de ser livre, né? Por quê? Porque a gente não é livre assim, Marcos. Porque tudo precisa de uma preparação. Sabe quando você vai encontrar seu namorado, sua namorada, quando você vai dar uma aula, quando você vai fazer alguma coisa, você precisa de uma preparação. A gente precisa de preparação para tudo. Tudo que a gente quer que saia, que a gente esteja bem, que saia bem feito, com capricho, a gente precisa de uma preparação. Então a rotina nada mais é que uma preparação para vida, assim. Eu entendo que é muito clichê quando a gente fala, a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, a gente quer estar saudável, isso aqui. A gente sabe disso, mas a gente não incorpora isso. Eu acho que a gente não acredita no poder que isso tem, né? Tem até algumas coisas da filosofia que fala qual é mais importante, o conhecimento ou a fé? Você vê que o conhecimento, ele às vezes é mesmo que nada, porque a gente sabe das coisas. Só que a gente precisa de uma coisa maior, de uma coisa mais forte, como um propósito, por exemplo, que aí é uma vida sem propósito é o que deixa a gente muito perdido, né? Fazendo assim as coisas na hora que quer. Quando a gente tem um propósito, então esse propósito faz com que a gente se organize, que a gente tenha uma preparação para aquele propósito ser realizado. Então, assim, por mais que a gente saiba que é importante ter saúde, a gente não consegue incorporar isso muito bem. A rotina, eu gosto muito de definir rotina como uma igualdade entre esforço e gentileza. Por muitos e muitos anos, com essa vida de bailarina, de estudante universitária, de yoga, eu tive um monte de rotina. Eu tive rotina de atleta, rotina fitness, rotina sedentária, rotina. Eu tive um monte de rotina ao longo da vida. E aí, eu sempre defini a rotina como disciplina. Tem que ter disciplina, tem que ter foco, tem que fazer as coisas, tem que não sei o quê, não importa, tem que fazer o checklist lá, tem que colocar ali aquele vizinho. E eu achava que era isso, sabe? Eu achava que isso era tá bem, tá feliz. Eu achava que isso era tá feliz, fazer as coisas que eu tinha me destinado a fazer. Mas, na verdade, rotina tem muito mais a ver com moderação.
né? A gente fala muito de tapas e a tradução de tapas é disciplina. Teve uma terapeuta ayurvédica, a minha inclusive, que ela me traduziu como moderação. Ela disse que a escola de yoga dela traduz sempre como moderação, que é muito mais leve do que disciplina. A disciplina acabou ganhando um sentido muito pesado, muito militar mesmo, né? Quase militar, assim. Aí, traduzindo assim, como moderação, e aí eu fiz uma tradução pessoal que é esforço e gentileza na mesma medida, aí fica muito mais viável, fica muito mais, não só viável de você manter, como agradável, sabe? Porque imagina assim, você vai ao longo da semana, antes, dava sexta-feira, eu não era ninguém, mas já estava muito cansada, porque tinha feito todas as coisas que eu tinha me destinado a fazer, tava morta, alguém chamava para fazer uma trilha no sábado, nem pensar, assim, eu tava muito cansada. E hoje, ao longo da semana, chegando na sexta-feira, eu tô ainda melhor que na segunda, porque no fim de semana, no domingo já não tem prática, já fica ali meio na cama, já fica mais assim. Então, na sexta-feira eu já passei a semana inteira fazendo as coisas de modo agradável, de modo gentil. Então, no fim de semana, sexta-feira, sabe, essa rotina vai me alimentando, não vai me desnutrindo, me desgastando, né? Então, por isso que é importante, porque tem que ter uma prática, tem que ter uma preparação. E aí, então assim, não é só colocar o tapete, né? Tem um mínimo de capricho, assim. Eu falo até coisas assim, às vezes, quando eu tô vendo os alunos online, eu falo, coloca a toalhinha do lado do tapete. Porque às vezes eles colocam a toalha em cima da cadeira que tá do lado, em cima da cama, não sei o quê. Não, deixa, esse é teu chala, é o teu tapetinho, sabe? Deixa as coisas aí. Porque isso muda muito, isso faz com que a gente fique mais presente, é, fique mais focado, né? Não se disperse tanto, porque já tá em casa, já tá numa situação diferente. Mesmo quando tá no chala, né? Quando tá no chala, um entra, um sai, não sei o quê. Na prática é suor, o cabelo se desmancha, não sei o quê. Então, tudo isso são coisas que vão levando a gente para outros lugares. E por pequenos detalhes a gente se perde, assim. Por isso que a prática é tão análoga à vida, né? Assim, um suorzinho aqui na prática é como se fosse uma outra coisa ali na vida, né? Então, essa rotina faz a gente se manter assim. Você, muito obrigado, muito interessante. Ah, e pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas aqui nos comentários. A Rochelle está aqui ajudando também. Eu vou ficar tentando ver, eu tenho dificuldade com isso. E aí o Clícia também. Podem fazer Foi de, perguntas sobre a estou à Ayurveda para disposição ela, total. e sobre yoga também, ou sobre os dois, sobre rotina, fiquem à vontade. É, Clícia, me chamou muita atenção essa tua tradução do tapas, né? Literalmente pode ser calor, né? A fricção, esse tipo de coisa. Trazer como disciplina, você pensou em moderação. Aí agora uma espécie de coordenação, articulação entre gentileza e esforço, Esforço. né? De maneira agradável. Eu lembrei muito da própria prática de yoga também, né? Da nossa prática de asana Totalmente. diária. A gente deveria também tentar articular gentileza e esforço, né? Para que pudesse praticar todos os dias. Senão não tem prática todos os dias, você vai se machucar. Ou machucar Exatamente. outras pessoas também, que é pior. Exatamente. Como é que você vê isso? Isso é o sadhana também? Qual é a relação disso com o sadhana? Com o próprio É, caminho espiritual? eu acho que tem tudo a ver, Marcos, assim. Bem, o sadhana é aquilo que a gente transforma em prática, né? Mas para o sadhana ocorrer, a gente tem que ter o propósito. Então, que é o sankalpa, né? Que a gente fala, que é o sankalpa. Cada um tem o seu. Eu tenho o meu, você tem o seu. É importante ter um propósito. Isso daí entra. Desculpa, eu escutei a minha gatinha agora. Qual foi a pergunta? Você perguntou sobre a relação entre. Essa relação com gentileza, esforço, tanto no yoga, nos asanas do yoga, como no Ayurveda, né? E essa Ah, relação que a gente falou da dor, né? com o Certo. sadhana. Uhum. Assim, a dor, ela é um professor, né? Tem uma professora, a Lu Andrade, você deve conhecer. Ela fala: a prática é a mestra. E a dor, ela também é um professor, né? O professor Meffel, ele diz assim: se você tem dor aí, lá pelo Marityasana,
ou talvez antes, no ar da bada, nas posturas em pé. Dê graças a Deus, porque tem gente que chega na terceira série para sentir uma dor. E a dor, ela tá sempre ali ensinando alguma coisa a gente. A dor é o corpo falando, ele tá ali se comunicando com você. Aí o que que a gente faz? Taca um Tiger Balm. Não, não sei o É, quê. Bota um café em cima, faz uma massagem e vai pra prática. Não, essa dor precisa ser ouvida. Isso faz parte da gentileza, né? E se a gente consegue ser gentil com a gente, isso vai pro outro. Não tem como a gente querer cuidar do outro, querer ser gentil com o outro, se a gente não aplica isso com a gente mesmo. Assim, bem, com o meu irmão, aliás, cuidando dele, eu aprendi que eu precisava estar bem, eu precisava cuidar de mim para que eu pudesse cuidar dele. Então ele estava no hospital, mas eu ia, fazia a minha prática, até era com o Lucas aqui em Fortaleza. Ia para o Chala, fazia a minha prática e ia para o hospital. Então eu vi que eu estava precisando daquilo. Eu tinha minha prática em casa, mas claro, nada como estar com o professor, né? Então eu ia lá e depois voltava para o hospital. Aí do hospital à tardinha eu ia para o balé. Então eu tinha as minhas atividades, eu tinha as coisas que me faziam bem para poder cuidar dele. O sadhana é isso, é cuidar de si para que a gente sempre pensa assim que é uma coisa, é algo que vai se refletindo para os outros. Então todo mundo respira, né? Eu até tive com um grande amigo, o Lauro, e ele me explicou isso, ele me explicou isso muito bem, vou tentar reproduzir um pouco. Então ele falou, olha, a gente respira o mesmo ar, né? Isso, aliás, é uma coisa que muito me leva a querer ser vegana e tudo, porque todos nós somos parte da mesma coisa, né? Então a gente respira o mesmo ar. Se é o mesmo ar, tudo isso vai tendo a mesma sincronia, a mesma vibração. Se você muda a sua vibração, se a sua respiração, vamos falar de respiração, que eu acho que é mais claro, assim, se você muda essa respiração, esse ritmo, isso vai se irradiando, sabe? E aí pode se irradiar só para a pessoa que dorme com você, já é muita coisa. Porque isso, por consequência, ela vai para outra pessoa, que vai irradiar para outra pessoa. E isso pode ir para sua casa, depois para o seu trabalho, sabe? Então, assim, eu notava muito também, dando aulas de balé para adultas, que é uma coisa que eu adoro, elas chegavam assim muito estressadas do trabalho, da família, não sei o que, não sei o que, e achavam aquilo como uma terapia para elas, sabe? E eu via o quanto era importante elas darem esse tempo para elas, porque o que ocorre hoje é que a mãe tem que ser a super-herói, né? Tem que cuidar de tudo, a mulher cuida da casa, da família. Então, assim, elas cuidando delas, elas percebem que os filhos estarão mais felizes, os filhos estarão, né, mais bem cuidados que a gente tem. Eu penso em filho, eu não sou mãe, mas eu penso em filho porque é sempre a nossa prioridade, né? A prioridade de quem é mãe. Só que vem não, você não primeiro, tem né? filhos, não tem filhos, mas tem vários alunos, né? E alunas também. Eu acho que a gente vive muito, né? Isso, essa maternidade ou paternidade quando a gente tem os alunos, assim. Eu Muito acho que bom. é fundamental, Marcos, a gentileza é fundamental. Assim, deveria ser o ponto de partida para qualquer atividade, inclusive dentro da nossa prática de Ashtanga. Tem dor, Isso é escuta a dor. interessante. Isso é Deveria ser a interessante, né? prioridade. Porque, em verdade, até no Yoga Sutras do Patanjali, o primeiro yama é a rimsa, né? Ele não é, sei lá, asana, não é? Não é nem Você tem tapa, sei lá, que paz, né? seja, que é Faça maravilhoso. tudo com muito bem, com esforço, né? E prevail, né? Seja perfeito. Então, é a rimsa, né? É o primeiro ponto é uma espécie de não violência ou ruptura com violência de maneira global também, né? Não só com a gente ou com o outro, mas com as formas em torno da gente. Você falou da alimentação, do veganismo também. Acho que lembro várias coisas. Na live que a gente fez há 2 semanas com o Marcelo, lá de João Pessoa, o Marcelo trouxe a metáfora, a analogia com o caso do avião caindo. Assim. É uma coisa mais dramática. Quando o avião está caindo, a máscarazinha cai, né? Aí é fortemente recomendado que você não coloque a máscara na criança ou em alguma pessoa que esteja precisando perto de você, né? Acho que na descrição que você fez para os seus alunos e para o teu irmão, no cuidado com você, eu lembrei dessa analogia.
Você coloca a máscara primeiro em você, em né, para você. você conseguir, né, se estabilizar. Uma vez consolidada essa estabilidade, você tenta colocar uma máscara na criança, ou em algum idoso, alguma pessoa que esteja precisando em volta de você. Eu acho isso muito importante, né? Essa Muito. analogia de você primeiro se estabilizar, consolidar com uma energia estável e É. constante para poder encontrar essa força para ajudar outras pessoas. Senão você vai ser tragado, né? Você vai ser pelos direitos Você das não outras vai conseguir pessoas, fazer nada pelo mundo. Eu vai acho, atrapalhar assim, talvez. vai atrapalhar. Eu vejo como uma responsabilidade, um ato de responsabilidade você cuidar bem de si. E aí, quando a gente pensa cuidar bem é só se alimentar bem, fazer exercício, cuidar bem é daqui, inclusive, né? Porque, assim, tem o que que é você estar bem? É você comer bem, você dormir bem, você pegar sol e você fazer o movimento, né? Você se movimentar, você quer o exercício, a prática, ou o que, sei lá, crossfit, o que seja. A gente precisa dessas quatro coisas para estar ali bem e poder fazer alguma coisa pelo outro. Muito bom, gostei desse resumo, Euclides. Fala de novo pra gente esses quatro, professor. Sol, Anota aí. sol, movimento, que é aí a sua atividade, a alimentação e o sono. Muito, muito importante. E o sono. A, a nossa querida Deisa, aqui do professora Deisa Ah, e a Rochelle também está Recife, perguntando. Aham. Recife, ela fez uma pergunta. Talvez aí a gente já possa entrar na rotina do Ayurveda mesmo, você possa falar pra gente, professora, que é. Ela estava falando assim, Euclícia, como é que você dá conta de tantas rotinas? Como é que você tem a rotina do balé, da filosofia, da professora, da praticante de yoga? Como é que você articula tantas rotinas? Aí talvez você possa já Aham. entrar na rotina do Ayurveda propriamente dita. Olha, essas quatro coisas não faltam. E a pandemia muito ajudou, né? Assim, nesse caso especificamente, porque aí como eu estava vivendo de acordo com o horário do trabalho e na pandemia a gente se desfez desses horários, então eu foquei que, não, agora eu vou precisar mudar algumas coisas, adaptar e vou ter a vida que eu acho que é adequada para mim. A primeira coisa é ter essas quatro coisas, ou seja, tudo numa rotina não começa tipo assim, eu vejo muito no YouTube coisa de rotina da manhã. Não começa uma boa rotina com uma boa rotina da manhã. Começa pelo menos 2 dias antes, no mínimo, isso é o mínimo do mínimo. Por quê? Porque você vai começar a ajustar o seu sono. Uma boa rotina, ela começa com o sono. Então, assim, a principal coisa eu poderia fazer mais coisas que eu não quero, mas dava para fazer só porque eu durmo bem. E aí tem o horário também adequado. Então, assim, não é dormir bem, não é dormir 10 horas por dia, né? Dormir bem é você dormir no horário devido, até às 10 e acordar no Brahma Muhurta, que a gente chama, que é acordar um pouquinho antes do nascer do sol, que é ali. Bem, cada lugar tem o seu, né? Aqui o sol nasce, acho que tá nascendo agora umas 5h25, nascendo mesmo, né? Porque ele começa a aparecer os primeiros raios, assim, que é isso que faz você acordar naturalmente. Então, por exemplo, se você quer ajustar o sono, uma coisa muito importante é você, se for possível, você dormir com a janela aberta, se não botar um blackout. Porque aí o sol que vai lhe acordando, né? Que é o ideal você acordar sozinho, não acordar com um alarme, né? Eu às vezes sinto atacardia, assim, quando eu acordo com um alarme que eu preciso, assim. Geralmente eu acordo só. Então, deixa a janela aberta e o sol vai te acordar, vai te acordar. Então, assim, a rotina ela deve começar com o sol, com o sono, um bom sono. E o bom sono também, tudo tá ligado. O bom sono só vai acontecer se a gente tiver tido ao longo do dia exposição ao sol. Não precisa, quando eu falo exposição ao sol, não é de passar o dia inteiro na praia. Muito pelo contrário. Mas é você tá num lugar que o sol entra, então, tipo, se você tem a oportunidade de trabalhar numa janela perto, né? E no pico do dia, no sol, no pico do sol, que é ali mais ou menos meio-dia, você puder ter essa exposição ao sol, melhor, porque aí o seu corpo entende que aquele é o horário mais forte do sol, e aí ele vai trabalhar, os hormônios vão trabalhar ali para ele, em tal hora, começar a produzir a melatonina adequada para você já estar começando a descansar ali pelas 7 horas, você começa a ficar mais assim, baixando um pouco a energia, e quando chegar ali mais ou menos 9, 10 horas, você não vai estar
igual uma coruja acordadão. Você já vai ter preparado o seu corpo ao longo do dia. Por isso que é importante a gente almoçar, né? Que é o almoço é quando a gente tem a maior quantidade de alimento, assim, de quantidade e qualidade. Então, os feijões você vai comer nesse horário, que são coisas difíceis de digerir. Grão de bico, se você come carnes, as carnes são nesse horário. As coisas mais difíceis de digerir são ali por volta do meio-dia. Que aí você vai passar a tarde inteira digerindo aquilo. E aí, quando for mais ou menos um pouquinho antes do pôr do sol, ou um pouquinho depois, você pode comer uma coisinha também mais leve, ou uma sopa, ou enfim, aí depende muito da pessoa, mas uma coisa que não te tome muita energia para digerir, e aí você vai estar, isso vai estar preparando você pro sono adequado, que aí prepara para você acordar bem, que aí você tem uma boa, né, você consegue trabalhar, você consegue comer, então tudo vai se encadeando, sabe? Tudo vai assim, é um efeito dominó. Então, a primeira coisa é a gente lutar para o sono ser bom. O sol ajuda muito. Tô com problema de insônia, que é uma coisa que muito apareceu. Atendi muitos pacientes do Ayurveda nesse período com insônia. Sol sempre ali, ou entre 11, como a gente está num lugar mais quente, né? 10h30 já dá para ir até umas 3 horas da tarde, 3h30. Fica 15 minutos nesse sol forte. Obviamente, sem protetor solar, né? Que é outra coisa assim que a gente fica com medo, né? Aparecem várias razões para a gente ter medo do sol, mas você não vai ficar 2 horas no sol forte, você vai ficar 15 minutos. E o corpo fala pra gente, tá queimando, tá doendo, sai. Né? Assim, não vai ignorar, igual na prática, não ignora isso, vê o que o seu corpo tá falando. Então fica ali um pouco, porque o sol é o melhor regulador hormonal que a gente tem, assim, acesso, né? De graça, potente, é a melhor coisa. E se você tem pessoas que têm alguma coisa no rosto, tá fazendo algum tratamento, põe um chapéu, ou então nem precisa pegar sol aqui, você pega sol só nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. Aí fica assim, no sol, inventa, assim, dá pra, se não tem sol na sua casa, agora que a gente tá na pandemia, então fica assim, 15 minutos na janela, isso aqui faz muita diferença. Isso vai ajudar muito o sono da noite depois. Muito bom, muito interessante. Muito obrigado, Cris. Muito interessante. A gente já falou do sol, falamos também do movimento na prática de asana, falamos um pouco da Do alimentação, sono. do sono, nessa prática da rotina, né, do Ayurveda, e apareceram umas perguntas aqui. Mas antes da pergunta, acho que uma coisa que me chamou muita atenção agora que você falou, uma expressão que você usou foi o corpo fala, né? O corpo está falando com você. Isso apareceu tanto na questão dos asanas, né? Ouvir o asana quando está sentindo dor, quando aquela gentileza acabou, né? O ahimsa acabou. E também agora no exemplo do sol, também você está queimando, está desagradável e sai, né? Aí eu lembrei o quanto que, pessoalmente, assim, na minha prática, estabelecimento da prática diária, do Ashtanga Yoga também, uma coisa muito inusitada é você começar a prestar atenção na lua também, né? A gente teve uma lua cheia agora essa semana, onde a gente não pratica asanas, mas eu nunca nem tinha parado para prestar atenção nessa coisa de lua. Eu achava nesse machismo estrutural nosso, isso é frescura, para que eu vou prestar atenção num negócio como esse? Óbvio, claro. Hoje a lua Eu grita, também. eu fico caladinho, assim. Olha, e o corpo fala com a gente, né? Aí parece que essa prática de yoga, o contato com a Ayurveda, faz com que a gente possa ouvir, né, um pouco o corpo quando ele começa a falar com você, coisa que você passava por cima, tomava remédio anti-inflamatório, Quando a lua tomava tava cheia, que terra, tinha insônia, tomava alguma coisa pra dormir. pô, muita coisa. A gente não escuta, passa por cima e depois fica chateado porque o corpo Ainda não fica funciona chateado, bem. né? Esse corpo não tá bom, né? Ele começa tornar natural, né? Voltar a olhar para a natureza, né? Para o nosso corpo. Isso é muito interessante. É que Obrigado, a gente Cristian. tem vários ciclos, né, Marco? A gente tem o ciclo circadiano, que é assim o que eu muito defendo, assim, que é o que eu mais falo, assim, né? Que é justamente essa coisa do sol que a gente falou. E aí tem a cronobiologia olha, na minha visão, a cronobiologia é o estudo do Ayurveda com o vocabulário moderno. Pronto, é só isso. Eu posso indicar um livro que eu Claro, coloquei fica à aqui? vontade. Esse livro aqui, ó.
Eu sei que o título não é muito bonito, parece uma coisa bem. Mude seus horários, mude sua vida. É uma coisa bem, né? Tipo. Muito Mas ele é. interessante. A Carol aqui, ela já tinha indicado esse livro, né, nos Ah, comentários. pronto, perfeito. Esse livro é de um médico ayurvédico, né? E que ele atende nos Estados Unidos, então ele conhece os dois vocabulários, porque às vezes, Marcos, tem uma questão só de vocabulário. Então, assim, quando eu falo assim, Brahma Muhurta, que é você acordar antes das 5 da manhã. O Ayurveda tem, quando a gente vai estudar como terapeuta, a gente aprende essas expressões em sânscrito sei lá, nem precisa a gente saber disso, a gente só troca, olha, você vai acordar agora, esse horário aqui, você vai acordar agora. Né? Então a gente muda assim o vocabulário, então ele tem uma forma super fácil, super é, didática de ensinar como realmente os horários do dia, esse ciclo do dia afetam nas nossas atividades, no nosso humor, o que fazer em determinado horário. Então é um livro bem bom, assim. Eu gostei muito de ler porque eu senti que eu conseguia falar de forma mais didática para as pessoas, sabe? Sem me apegar tanto àquela linguajar do Ayurveda. E aí tem o ciclo da lua também, né? Cada 2 semanas a gente passa por esse ciclo da lua, aí tem o ciclo das estações. Então, por isso que no Ayurveda não tem isso de o que é bom para cólica menstrual. Depende da mulher, da constituição dela, depende do clima que ela vive e que ela está sentindo essa cólica. Depende, né, do clima e a época do ano, qual é a lua que tá, se é uma lua cheia, então que chá que ela deve tomar, se é na lua cheia, sabe? Então, não tem muito essa coisa de receita. Tudo tem que ver quem é, onde está e por que que e a causa do sintoma, né? Tá, tem cólica, por quê? Tem dor de cabeça, por quê? Tudo tem Isso uma. parece até uma espécie de procedimento científico, né, de Swadhyaya, né, de autoestudo, né, de Sim, autoinvestigação. Está sim, tudo muito articulado, exatamente. né, Exatamente. com o yoga. Autoestudo. E as nossas práticas ajudam muito nisso, né? Assim, praticar. Tem uma prática que é uma prática silenciosa. O silêncio é outra coisa fundamental, assim, uma coisa. Só o silêncio. São as duas coisas que. Porque o silêncio é como se trouxesse a sabedoria para poder colocar essas 4 coisas em prática. Então, por isso que o silêncio é tão importante, né? Ele que faz com que a gente escute a voz aqui, a nossa própria voz, né? A nossa intuição, que é uma coisa que parece coisa de isso é coisa da fantasia, a intuição. Cara, a intuição é que nem você sentir o cheiro de alguma coisa. Você sente, você tem. Quando você tá se escutando, você, né, tá escutando o seu corpo, você usa a sua intuição também. Eu acho que assim, a intuição às vezes é cooptado ou usado por uma comunidade muito, assim, com uma espécie de conotação, um sentido muito esotérico, né? Muito místico, e Muito pode ser menos místico, do que muito isso, né? místico. Pode ser muito mais natural no sentido, perceba que você tem o teu corpo, digamos, essa estrutura fisiológica, anatômica, ela não nasceu de uma hora para outra, né? Ela é fruto de milhares de anos de desenvolvimento e interações com o ambiente, com outros seres, e de evolução, né? Evolução natural aqui. Então, existe uma sabedoria intrínseca no corpo que ela é muito mais antiga do que a nossa vã filosofia pode Exatamente, exatamente. Por sonhar. isso, quando tem aluno iniciante, aí esquece, aí fica parado. Aí eu falo, faz alguma coisa, deixa, vê o que que teu corpo vai fazer agora. E aí do nada sai a postura. O corpo sabe, a gente não sabe nada. A gente é É, tudo meio burro assim. Mas o corpo não, de repente a mão tá vindo aqui, era triconásana que eu tinha que fazer, era triconásana. Então, deixa o corpo vai fazendo, ele tem uma memória muito melhor que a nossa, é. né? Então, E eu acho que essa sagacidade sua também veio do seu treinamento no balé também, né? Você aprende a ouvir o corpo. é, Várias práticas de audição do seu corpo, né? o balé ensina muito, mas também ensina muito a tapar, né? É. Isso é uma outra live daqui a pouco. A gente vai ter que fazer uma outra live de filosofia e Eita. uma outra live sobre balé também. Deixa eu lhe falar, Clícia, antes de ir para as perguntas que apareceram, a gente tem pergunta da Gleice, pergunta da
Da da Rochelle, que eu Rochelle, a vi. pergunta também da Letícia, aqui do Recife. Talvez você pudesse fazer uma descriçãozinha rápida pra gente. Eu estava fazendo minha tarefa de casa, né? Aprendendo o que é essa Hum, coisa de dinacharya e tal, e chamando o Pedro yes. para poder conversar com a professora Euclice. E aí eu encontrei várias descrições, assim, desde o início, o horário e tal, até o final do dia, o que que você deveria estar fazendo. Não é mandamento, né? E também não é uma lei, né? E também não vale para todo mundo. Você tem que aprender a ouvir a coisa, mas são algumas sugestões, né? Isso. Tipo, se tu não fizer, no outro dia, se você tentar fazer o Marichasana, como o Júlio está falando, o Eu vi Ivanilson, aí que você vai sofreu. sofrer. Aí você pode tentar Aham, antecipar um pouco aham. esse sofrimento e mudar um pouco a tua alimentação, a tua rotina, para não sofrer tanto no outro dia. Você pode talvez descrever assim rapidinho para gente, Sim. uma descrição assim meio, pode ser meio grosseira, só para a gente ter uma ideia, né, Uhum. do acordar, Vamos. do horário, o que É a fazer. parte que eu mais gosto. Tá bom, vamos lá. Porque como toda, né? É a vida inteira sendo assim, aí fica mais fácil quando eu falo assim uma coisa bem. Bem, então tudo começa com uma noite bem dormida. Aí, digamos, vamos supor que você dormiu bem à noite. A primeira coisa, quando a gente acorda um pouquinho antes do sol. O Ayurveda, ele tem toda essa filosofia de Dinacharya baseado nos horários Pitta, Kapha e Vata. Aí, só para a gente resumir bem. Pitta é algo que é formado pelos elementos fogo e água. Kapha é formado pelos elementos terra e água. E Vata é formado pelos elementos ar e éter. Então, assim, se uma coisa fogo e água estão quente, né? Terra, uma coisa, imagina água e terra, dá uma coisa meio sólida, assim, meio consistente, meio Mama, lenta, né? mama. Olha como ele já tá muito esperto. Ama, por exemplo. Mas ama é o desequilíbrio. Se for bom, nada é ruim. Nada desse. Fogo não é ruim, água não é ruim. Tudo na medida é muito bom e tudo na medida inadequada pode matar ou curar. Então, por exemplo, se for uma quantidade boa de água, uma quantidade boa do elemento terra, então essa pessoa vai estar aterrada, que é o que a nossa prática de Ashtanga, principalmente a primeira série, mais quer que a gente faça, né? Que é o aterramento, colocar as nádegas no chão. Por isso tem tantas posturas com as nádegas no chão, tantas posturas de retroflexão para limpar os intestinos. Então, assim, principalmente a primeira série é uma série de grounding, de aterramento, né? Então, Kapha é isso, é aterramento, que é o oposto de Vata. Vata é ar e éter. Quando está em desequilíbrio, é o que a gente chama de aquela pessoa é muito avoada, aquela pessoa é muito não sei o quê. Mas quando tá bem, quando tá adequadamente, né, na quantidade boa, essa pessoa usa a criatividade dela, usa a leveza para falar com as pessoas, né, para se Curiosidade, né? dirigir. A curiosidade, né? A A comunicação. curiosidade é do Vata, toda a criatividade. Então, assim, esses três elementos, eles são, aliás, esses cinco elementos nessas três constituições não tem ruim, bom. O ruim é estar em desequilíbrio. Então, assim, o primeiro horário do dia é o horário que é de 6 da manhã, 6 às 10 da manhã, é o horário Kapha. Então, quando a gente acorda depois das 6, a gente tende a acordar mais letárgico, né? Que ele tá acordando ainda. E quem tem alergia, por exemplo, ou alguma alergia de pele, ou quem tem sinusite, ou qualquer problema respiratório, sofre muito quando acorda nesse horário. Porque acorda mais pesado é o horário do muco, o horário Kapha. Então, assim, a gente acorda já ou espirrando, ou meio entupido, né? Com muita. Aí, para fazer uma atividade física, assim, Deus nos acuda, o que a gente precisa? Café. Aí vem todos os amantes do café. Eu digo isso porque eu vivi isso, né? Então, por isso que é bom acordar um pouquinho antes das 6, a gente está acordando ainda no horário Vata. Então, sabe quando à noite você está dormindo, aí do nada você acorda assim, você olha 4 horas da manhã, só que você tá assim, super disposto, querendo viver a vida. Aí você fala, mas são 4 da manhã, eu vou dormir de novo. Aí você dorme, acorda 7 e pouquinho morto, parece que tá, nem dormiu, acorda com preguiça, não sei o quê. Então é muito disso. Quando a gente acorda antes desse horário de 6, a gente acorda muito mais disposto. Isso já pula a nossa vários problemas, né? Não vão a probabilidade de aparecer essas alergias de sinusite, esse cansaço e tudo é muito menor. E você ainda tem de brinde o silêncio da manhã, né? Que é uma coisa mágica, assim. Então você
você percebe uma coisa que eu percebi muito é que como eu colocava as coisas em cima da mesa, como eu lavava a louça. Porque esse horário você fica, ai, não vou fazer barulho, que é muito de manhã. Então, assim, nem acender luz eu acendo, eu tomo banho no escuro, eu faço as coisas porque eu sou um animal, né? Então, assim, por que que eu vou ficar usando tanto a visão? Não precisa. Eu sei onde é que é o banheiro, eu sei onde é o chuveiro, eu sei onde é as coisas, pra quê? Eu vou ali fingir que eu sou realmente o que eu sou, um animal, né? Vou usar outras coisas. Então, acordar aí um pouquinho antes das 6. E aí, o ideal é que a gente faça uma atividade física nesse horário. Um pranayama, né? Porque o pranayama é aquilo que, na verdade, as posturas que a gente faz é tudo para o ar passar de modo diferente no nosso corpo, né? Então faz uma torção e aí para o ar comprimir um pouquinho para ele ter um pouquinho de pressão para passar, que aí limpa mais forte os canais, né? Então, tudo isso são modos que a gente vai colocando no nosso corpo para ele ser limpo de diferentes maneiras. Então, acordar e aí fazer um exercício físico nesse horário. Um pouquinho antes do exercício, eu esqueci de falar da higiene. Então, é fundamental a gente acordar, raspar a língua, porque ao longo da noite a gente exala as nossas toxinas, por cada poro, e inclusive pela língua. A língua é onde elas se reúnem, elas se acumulam. Então, se você não tem um raspador ainda, que eu já vi que tem um monte de raspador para vender de plástico mesmo nas farmácias, se você não tem um maravilhoso daqueles de cobre, não tem problema. Por enquanto, pega uma colher, vai no espelho e coloca ela para fora e vai tirando. Vai sair umas gosminhas, às vezes mais, às vezes menos, depende da pessoa. Tira e aí depois você pode bochechar ou um óleo de coco ou um óleo de gergelim, que aí também você já nutre, pelas papilas gustativas, esse óleo consegue penetrar, ele já nutre um pouco também. O nosso corpo tá indo aí. E aí, vou seguir. E aí, um banho. Ai, eu fui dormir super limpa, nem suei, dormi no ar-condicionado, não sei o que, não vou tomar banho. Toma um banho de água e mão, coisa rápida. Isso tudo, essa rotina da manhã aí, é coisa assim, eu faço ela em 16 a 7 minutos. Então é raspar ali, e ao banheiro, né, se for possível, se você conseguir evacuar, urinar nesse horário, perfeito. Então ir ao banheiro, tomar banho e raspar a língua e fazer um bochecho. Pronto. Não precisa você demorar muito tempo, sabe? Banho é 2 minutos. Água e mão e pronto. Não precisa de sabonete, não precisa nada. E aí você veste a roupa que eu particularmente já gosto de deixar separada no dia anterior, até porque eu não tô vendo nada, tá tudo escuro, eu não vou escolher roupa naquela hora e já tá ali, sabe? É uma coisa, uma preocupação a menos. Então já pega a roupa e aí vai fazer atividade física. Justamente porque a atividade ela prepara a gente ao longo do dia, né? Pro resto do dia. Então por isso que a gente tá com o intestino vazio, a gente tá muito mais. A gente está muito mais. As sensações podem vir muito, muito mais claras, né? Quando a gente está ali em jejum. Então, o ideal é que a prática seja feita em jejum. Se não der de todo modo, que ela seja feita até no máximo 7 horas da noite, finalizando. Para também não atrapalhar o seu sono da noite. Uma curiosidade, você, professora, você pratica de 4 às 6 da manhã? De 4 às 6 eu já estou dando aula. Então, 10 para as 6 estou terminando. Muito legal, muito bom, que é o horário pita, né? Esse horário de É o mais horário Vata. É um vata. horário muito bom para praticar, para fazer meditação, porque o Vata, lembra que é a criatividade? Então, se a gente é onde aparecem os nossos sonhos, também a gente sonha muito nesse horário. Então, se a gente não está dormindo, é muito auspicioso que a gente esteja fazendo alguma coisa de limpeza, alguma coisa que mexa com a criatividade. Então, é muito bom práticas assim, de espirituais mesmo, mas não no sentido religioso, né? Mas práticas como yoga, como pranayama, como uma meditação nesse horário é muito bom, muito bom. E a energia é outra, assim. Se eu tenho que praticar sozinha às 6 horas da manhã, é difícil, é difícil, é difícil. É uma coisa que parece que não vai acabar, não. Eu passo 3 horas. Muito bom. É O difícil. Ivanilson, lá do Rio Grande do Norte, ele perguntou se de manhã, em jejum, é bom. Essa é uma pergunta que a gente se faz aqui em casa também, a Michelle faz. Tomar limão, água com limão em jejum, como é que funciona isso? Isso também é dinacharya? Isso também é dinacharya. Na verdade, de manhã,
pouco importa o que que você vai botar dentro dessa água. O importante é que ela seja morna. A água morna, ela tendo sido fervida antes, pelo menos uns 2 minutos, aí você deixa esfriar depois, claro. Então, a água morna, ela vai diluir, absorver, acho que absorver seria uma palavra, ela vai absorver esse muco. Sabe quando uma coisa está muito engordurada, que a gente tem que lavar e a gente não bota água quente? É isso, a gente vai limpar o muco, vai limpar o corpo, o sistema digestivo com a água morna. Aí a gente coloca o limão, porque ele ajuda na acidez, né, do corpo, alcaliniza, então é bom. E aí, lembrando que o limão não é um limão inteiro, pelo amor de Deus, são gotas de limão. Então, assim, na verdade, o que se recomenda é entre 10 e 15 gotas. Mas se for um limãozinho pequenininho, você coloca uma meia bandinha de limão com um copo. E aí, se você vai praticar, não dá pra colocar um copão d'água, você coloca um meio copinho, assim. Mas é bom, assim. É muito bom. Aí você não fica pra sempre tomando água com limão. Um dia você toma só água, um dia você toma água com limão, um dia você... né? Agora, a água morna, sim, é uma ótima pergunta essa, porque é uma coisa bem importante. Acordou, um copinho de água morna. Morna significa natural ou é mais quente do que natural? Como é que você Quente, sabe? morninha mesmo. Quente não, morna, mas não é água ambiente, não. É Tá. morninha. Eu tomava ambiente, agora eu vou acordar. Não, a morna ela rapidinho. Se você pegar um pouquinho, você não vai amornar uma chaleira inteira, que aí demora. Você pega um meio copinho e em 1 minuto, 2 minutos ela amorna. Muito rápido. Muito bom. A Gleice, eu acho que a Gleice aqui do Recife, ela fez algumas perguntas, acho que você já respondeu todas já. Ela está pedindo para falar sobre dosha e alimentação no processo Uhum. de autoconhecimento. Talvez isso possa ser a sua próxima fala, porque você falou de manhã, né? O que De a gente faz de manhã, jejum, vamos seguir? tal, limpeza, a gente segue agora para a hora do Pronto. almoço. Aí vai ter. Aí de manhã, um pouquinho antes do almoço, tem ali depois do exercício um café da manhã que não precisa você comer como se não houvesse amanhã. Você vai comer um pouco, porque daqui a pouco, meio-dia, você vai almoçar, vai comer bastante quantidade de comida. Então, toma um café da manhã, ok, não é aquele café da manhã de hotel, né? Fruta, pão, queijo, não sei o quê. Aí um café mais resumido, né? E aí tem o café da manhã e depois, idealmente, entre meio-dia e 40, um almoço. Porque o horário do pico do sol é quando o nosso Agni, o nosso sistema digestivo está ali a todo vapor pronto para digerir a comida, né? Então é quando a gente realmente tem fome. E claro, também o café da manhã você só vai comer se tiver fome. Se não tiver fome, você não vai comer. Você toma água, faz um chá, vai trabalhando ali e aí no almoço você chega com fome. É melhor você comer com fome no almoço, fazer um jejunzinho do que comer os pouquinhos, assim, sabe? E aí a fome é um sinal, a história, aquela mesma história, o corpo fala. Então, se tá com fome é porque você está preparado para receber alimento. Aí tem o almoço. Aí, assim, não dá para falar muito individualizado, né? Cada um tem a sua constituição. Mas se você é uma pessoa mais pita, ou seja, você sente que tem muito fogo no corpo, é uma pessoa mais quente, que fica vermelho rapidamente, ou que você sua e transpira muito, isso são sinais de pessoas que têm mais fogo no corpo. Então você pode colocar um pouquinho mais de salada, de coisas cruas, junto com as cozidas. Se você tende a ter gases, se você é mais magrinho, de ossos muito aparentes, assim, então você é mais vata. Então você não vai comer uma pratada de salada que isso vai te deixar inquieta a tarde inteira. Você tem que comer coisas mais cozidinhas. Então pode ter a sua alface, pode ter ali sua beterraba ralada, mas tem que ter um feijãozinho, uma coisa cozida, uns legumes cozidos. Eu gosto muito de falar do arroz. O pessoal é muito contra o arroz. Arroz é carboidrato, arroz é não sei o quê. Minha mãe não gosta de arroz. Mas o arroz, ele de fato não tem todo esse nutriente do mundo, realmente, reconheço, mas ele tem uma função no nosso corpo que é como se fosse colocar uma almofadinha, assim, para a comida vir, sabe? Então ele dá um conforto no nosso corpo. Quem é mais ossudinho, assim, você é muito pita, mas você tem um vata bom também. Então é importante ter uma coisinha que dê aconchego, sabe? Uma coisa quentinha no almoço. E se você é uma pessoa que já não tem os ossos muito aparentes, né?
é mais cheinho, assim, se você acha que tem a constituição mais cafa, aí você pode se dar o luxo de colocar um pouquinho mais de temperos, mais pimenta, mais gengibre, são coisas muito boas para cafa. Né? Então, assim, com o mesmo almoço, em quantidades diferentes, você alimenta todos os doshas, todas as constituições. Né? Então, vamos pensar aqui, arroz, feijão, salada e legumes. Então, você vai moldando essa quantidade de acordo com a sua necessidade. Depois do almoço, não dorme. Não dorme depois do almoço. Não se dorme, só se você estiver exausto. Se você estiver no ciclo menstrual, pode dormir. Mas depois do almoço, não dorme, assim. Porque é como se a gente desse um pause na digestão. E a comida fica ali parada e a gente só vai restabelecer essa digestão quando acordar. Aí vai mudar todo o ciclo do seu corpo à noite. Aí, se você jantar, ainda é pior, porque quando a gente tá com uma comida que é para ser digerida, a gente coloca a outra, o organismo faz assim, tipo, ele esquece essa e começa a trabalhar nessa. Aí fica a comida ali parada, você não absorve o nutriente dessa comida, você fica sentindo ela pesado, né? Então, como é que a gente sabe que a comida foi bem digerida? Quando 2 horas depois você não arrota e sente o sabor dela, quando você se sente leve, não é se sente com fome, mas se sente leve, sente bem, não é pra sentir fome. Não tem que sentir fome, gente. Sentir fome, come, né? E, bem, aí tem a tarde, eu sigo. Quer falar, Eu tem queria alguma pergunta? só uma pergunta da Camila Petroni, lá de São Paulo. Ela perguntou: que horas você toma café da manhã, Cris? Eu tomo um pouquinho antes da segunda aula, umas 8h15. Eu tive vários horários também nessa quarentena de horários de dar aula. Então eu achei um horário muito bom, que é 8h15 da manhã, porque aí depois eu tenho uma aula às 8h45. E aí eu chego com fome no almoço, porque antes eu estava tomando o café da manhã quase 10, que era depois de todas as aulas. Aí eu não tinha fome no almoço, aí comia um pouquinho, aí, sabe, não estava me nutrindo direito. Então, 8 horas ali é um horário que eu tenho uma fomezinha, e aí a fome também, de acordo com a fome, eu como. Se eu tô com mais fome, eu como mais. Se eu tô com menos fome, eu como menos. Então, 8 horas da manhã aí já tem um período, eu chego com fome no almoço, aí é bom. É um bom horário, eu acho. Depende muito da pessoa, sempre, claro. Mas eu acho que é um bom horário. Muito bom. Camila, lá de São Paulo, sempre também prestigiando a gente aqui no Recife. Cris, então vamos para o próximo. Vamos, à Próximo tarde. Ah, tarde. tá. Esse horário do almoço é o horário pita, né? De 10 às 2 da tarde. Então, horário de fogo. Por isso que é o horário que é bom a gente almoçar. A gente tá ali com o Agni a todo vapor. Aí, 2 horas da tarde, começa o horário Vata, que é o horário de ar e éter, né? O horário da nossa criatividade. Então, eu gosto, assim, de fazer uma analogia com a faxina da casa, por exemplo, no horário da manhã, pita, assim, 10 horas. A gente faz aquela faxina grossa, sabe? Tirar poeira grossa. Quando é no horário da tarde, a gente vai colocar os móveis, decorar, vai fazer coisas mais que mexam mais com a mente, né? Que seja menos pesado fisicamente. Então, assim, é um horário que a gente pode estudar ou criar alguma coisa. É um horário que muito bom para a criatividade, horário de criar, horário de resolver coisas também. Que aí é o horário que muitas pessoas ficam desesperadas, né? Porque as pessoas ficam inquietas, querem comer um docinho, um bolinho, um cafezinho, não sei o quê. E aí o que que acontece? Por isso que a gente tem que almoçar bem. E uma coisa que nos dê aquela famosa palavra sustância, né? Que é uma coisa que sente você, que lhe deixe satisfeito, não é pesado, né? Mas é satisfeito. Porque se a gente não come bem, vai fazer a dieta, aí vai comer só salada, vai passar a tarde inteira inquieto, procurando, rodando o que que tem para botar uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha. Então, isso acontece porque não foi bem alimentado no almoço. Uma pessoa que não é bem alimentada, ela é mais agitada, ela é inquieta, ela tá ali sempre procurando alguma coisa. Então, a gente tem que suprir as necessidades. Ter uma boa quantidade de gordura também, né? Azeite ou ghee, se você é vegetariano e não vegano. Óleos, bons óleos no almoço, né? O abacate. Então tem que ter uma boa nutrição no almoço. Se você tiver almoçado bem, você não vai sentir fome à tarde. Eu gostei muito dessa agora, hein? Eu sou todo pita também. Assim, eu não consigo de jeito nenhum, assim, pro bem da humanidade, não pular almoço. Se eu pular Graças a almoço, Deus. eu fico mal, É. assim. Fica. Não, pita nem chega Eu perto. Minha gosto. mãe e meu irmão, eles ficam assim,
mal-humoradíssimo, E sai não de é qualquer perto. almoço, não é qualquer almoço. Tem que É, ter, o que você falou, tem que ter substância. Se não tem tiver, que ter. eu vou agredir alguém, né? É tipo isso, o pita é bem assim. O vata não. O vata bota uma xícara de café ali do lado, vai pro computador, ele só vai lembrar de comer 5 horas da tarde. Aí tá, aí fica tudo assim depois. Aí depois não sabe por que que não dorme à noite, porque foi almoçar 5 horas, porque ainda tá fazendo a digestão, aí vai dormir 2 horas da manhã. Aí me fala, e fala, Euclice, eu não tô conseguindo acordar pra prática. Então, almoça meio-dia e toma sol. Faz isso, faz só isso. Almoça meio-dia e toma um sol no pico do sol. Você vai regularizar o seu sono. Então, assim, almoçando bem, a gente não vai ficar agitado à tarde, né? Aí, depois, quando começa a chegar o horário CAFA, que é a partir das 6, aí você tenta também ir diminuindo a atividade suas atividades, né? Claro, sempre adaptando a todas as realidades, né? Então, assim, se você estiver em casa, se for possível, ao invés de você ficar com aquela luz branca à noite, você coloca uma luzinha amarela no canto. Você evita já ficar tanto tempo no celular, porque isso tudo é um estímulo, né? Você não vai comer uma coisa pesada, nem tomar bebidas estimulantes nesse horário. E aí você começa a ir para o horário capa, que é o horário que vai estar preparando o seu corpo para ir dormindo. E aí tente estar preparado para dormir até antes das 10. Por quê? Porque 10 horas, lembra da manhã? 10 da manhã às 2 da tarde, 10 da noite às 2 da manhã. É o horário pita de novo. Então, se você, é provável que você comece a sentir uma fominha, assim, umas 10 horas. Você não vai estar É, dormindo, você vai estar por ali. Aí você é, vai pegar um negocinho e vai comer. E a comida é uma coisa que estimula, e isso vai prejudicar o seu sono. Então, é, tenta já estar pronto ali para dormir, porque aí você não vai mais comer nada, porque é o horário pita, só que é um horário pita de digestão também, só que não é para ele digerir alimento, é para ele digerir o que já está dentro da gente e levar os nutrientes para coisas que são supérfluas. Unha, cabelo, pele, são coisas que não são vitais para a gente viver. Né? Então, isso que vai dar a nossa saúde e a beleza, né? A parte estética, assim. Então, é para esse horário pita aí é para digerir outras coisas. E aí depois começa 2 horas da manhã, o horário vata de novo e volta nesse ciclo aí que a gente falou. muito bom, muito legal, muito divertido. A gente tem que Eu fazer adoro. tem que fazer uma série com a Euclice agora, né? Uma série de cada horário. De cada horário para a gente aprender a se aprofundar mais aqui com a A Rochelle professora Euclice. perguntou, Marcos, sobre o fazer massagem com óleo de coco para quem é pita. Ela perguntou isso. Mas automassagem é uma coisa muito boa, muito importante para o Ayurveda faz muito isso. Pode ser sim com óleo de coco, depende se você está num lugar quente, se você está sentindo que o seu corpo está quente, porque embora você tenha mais fogo no seu corpo, não significa que você esteja daquele modo naquele momento. Então pode ser que esteja mais chuvoso o tempo, você tá com um corpo, a temperatura mais fria, aí você coloca óleo de coco, você vai sentir mal depois. Então, vê como é que tá o seu corpo. Se ele tá quente, tá num dia que tá quente, aí tudo bem, você faz uma massagem com óleo de coco. Óleo recomendado geral, assim, para todo mundo, é o de gergelim. Óleo de gergelim puro prensado a frio. É um óleo que pode passar em qualquer parte do corpo que você imaginar, com exceção dos olhos. Mas em qualquer lugar, pode colocar dentro das narinas para proteger. Não vai viajar num avião agora, ninguém tá viajando, mas se está num lugar muito seco, coloca assim um pouquinho dentro das narinas, um pouquinho no ouvido, isso protege muito. É assim, outra coisa divertida de escrever algum artigo, algum livro, como ser pita nesse mundo, né? Eu Ah, como mas o pita, mundo é dos pitas, assim, na verdade, porque é o que o mundo quer, né? A gente que é, faça as coisas. porque foram passar, eu fui fazer um workshop uma vez com a professora Dani Meira aqui no Recife. Ela passou óleo de gergelim pra gente, no final fazer oleação, né? Aí me deu óleo de gergelim, eu todo leigo, todo inocente. Que Depois tu da vê. prática, eu fui passar aquilo no corpo, parecia que eu estava fritando. Eu comecei a suar, muito ruim. Não foi uma boa experiência. Porque imagina, depois da prática, a prática de Ashtanga é uma prática de aquecimento, né? No Nordeste do Brasil, para uma pessoa pita, você mata essa pessoa. Eu comecei a suar, assim, parecia que eu estava numa frigideira, Mas fritando. isso mas a ideia também da automassagem é suar, assim, não tanto,
Mas suar porque quando a gente sua abre os poros e é quando o óleo é penetrado no corpo. E aí é importante também que o óleo tenha sido aquecido em banho-maria, porque quando ele é aquecido em banho-maria, ele fica mais fininho, aí ele consegue penetrar. O óleo na temperatura ambiente, ele não penetra, tá? Ele fica ali, aí fica igual um hidratante, assim, ele não penetra, mas não adequadamente, assim, porque na verdade esse óleo, ele quando é um óleo vegetal puro, ele tem a capacidade de chegar a nível celular mesmo, né? E aí por isso que é tão bom para inflamações. Então é importante estar aquecido mesmo de coco, mesmo para quem é pita, aquece um pouquinho em banho-maria. A Letícia aqui, não, a Letícia não é do Recife, ela faz aula com a gente, mas ela é de Santa Catarina. A Letícia está perguntando, o óleo de coco gergelim pode ser passado à noite? Ah, boa pergunta. Pode e não pode, depende aonde, depende quando. O óleo de gergelim pode ser passado à noite, por exemplo, nas plantas dos pés para você dormir bem. E aí toca no seu pé se ele tá, vê se ele tá muito quente, vê se ele tá muito, muito frio. E aí ele pode ser passado para dormir, né? Nas plantas dos pés. Mas você não pode fazer essa oleação no corpo inteiro e dormir, porque o óleo é um alimento. Tudo é alimento, né? A prática é alimento, isso aqui que a gente está fazendo é um alimento, ouvir uma pessoa é um alimento, no sentido de que a gente sempre está se nutrindo das coisas. Então, o óleo é a mesma coisa. Se você, lembra que eu falei, almoça e não dorme? Se você coloca óleo e dorme, você não vai conseguir digerir aquele óleo. Você vai acordar pesado, cansado, você tá com um monte de óleo, um alimento que você não digeriu. Então, você não pode fazer essa oleação para dormir. Faz oleação até 5 horas, 1 hora antes do pôr do sol, no máximo. A Guerra Amanda, eu não sei de onde é a Guerra Amanda, mas seja bem-vindo. Ela está perguntando se qualquer óleo vegetal, o de girassol também, o de girassol pode aquecer? Se ele for puro, pode aquecer. Só que o óleo de girassol ele é muito indicado para pessoas CAFA, para pessoas que não são muito magrinhas, assim, que não tem ossos muito aparentes. Ele é mais indicado para o CAFA. Pode ser, se ele for puro. Muito legal, muito divertido. Eu adoro. O tema Muito legal preferido. conversar com você. Eu queria mais uma. Ah, aí talvez para. Já está batendo 1h15 já. Ah, ah, A gente vai ter que marcar outra live aí. Eu gostei muito, foi na hora. muito divertido. A gente pode falar também de filosofia, de balé. Não, filosofia contigo, eu não falo não, que eu fico com vergonha. Nada, também não. Aqui eu tô a paisana aqui. Acho que é isso. Tem mais? Tem mais Tem, tem perguntas, uma, Mar? tem uma Pode pergunta falar. que foi feita sobre observação da língua. Talvez a gente possa fechar com essa observação da língua, professor. Ótimo, ótimo assunto. Assim, esse de raspar a língua, né? Quando você for raspar a língua, olha para ela. Vê o que que sai, a cor que sai. Vê se quando você tira, né, que você tá raspando, vê se realmente sai. Porque às vezes você tira e você olha e, mas ainda tem, ainda tem. Isso. Ah, quando não sai, significa que você tá com alguma toxina no corpo, com ama. A gente sempre tá com as toxinas, né? Para começar. Mas assim, significa que você tem ama, né? Então, o que é ama? Ama significa toxina. Então, é quando você se sente letárgico, sem energia, não tem apetite. O principal sintoma de ama, né? De que tá com toxina, que tá com o corpo intoxicado, que não ter fome. Por isso que os nossos avós diziam, né? Esse menino não tem fome, ele tá doente. Quando a gente fica doente, primeira coisa, a fome vai embora, porque o organismo ele tá ali trabalhando com outra coisa para tirar uma bactéria, um vírus. Ele não, se você coloca um alimento, ele vai ter que parar aquele trabalho, começar o trabalho digestivo. Então é realmente importante ouvir o corpo quando está doente. E aí eu peço que cada um se observe, que eu não estou assim dando uma coisa geral, né? Mas cada um se observe e veja se é adequado para você, de repente, fazer um pouquinho de jejum ali, não comer imediatamente quando você está doente, porque o corpo está trabalhando em outra coisa. Então você olha a língua, né? E aí raspa e vê se sai tudo. E você, ao longo do dia, você pode olhar de vez em quando. Você vai escovar os dentes depois do almoço, você vai lavar a mão, olha de novo essa língua, porque às vezes sai na hora,
Só que assim, em 4 horas já volta tudo de novo. Já teria que tirar de novo, sabe? E não é isso que deveria ser feito, porque também a gente sabe que as bactérias elas nos matam, mas elas nos nutrem também. Então, raspar a língua é só uma vez por dia quando acorda, não precisa 10 vezes por dia, não. E aí a língua ela diz muito sobre a gente. Então, quando você for olhar a sua língua, daqui a pouco depois dessa live, você vai ver se ela tá com alguma camada de alguma secreçãozinha, né? Um puizinho, alguma coisa, primeiro isso. Depois, se ela tá mais branca ou se ela tá mais amarelada. Então, mais branca é mais de típico de vata, né? Mais amarelo, mais típico de pita. Essas cores, elas muito, assim, não dá para dar um diagnóstico. Mas, por exemplo, se for mais amarelo, às vezes é o fígado que está mais sujo, né? Então, isso também indica coisas, né? Se for mostrar para um terapeuta, ele vai saber o que dizer. E veja também, principalmente, que é uma coisa que é muito comum, se ela tem umas marquinhas de dente aqui na lateral. Porque essas marquinhas de dente significa que você não está digerindo muito bem o alimento, porque a língua ela incha um pouquinho, ela fica no tamanho maior que o normal, e o Tem que dente olhar agora. e o dente fica ali, né? Fica ali imprensando, assim, marcando a língua, né? Acho que todo mundo E vai sair correndo agora para dar uma olhada na língua. ver se tem uma listinha, assim, um traço também. Às vezes isso se tem um traço bem no meio, bem típico de vata também, é uma forma de você saber a sua constituição. Às vezes indica dor na coluna também, sabe? Então dá para saber muita coisa pela língua. Dá praticamente saber tudo. Muito bom, essa leitura da língua, né? A É uma leitura fonte da língua. inesgotável de conhecimento, esse Ayurveda, né? Cada vez que eu Ah, conheço daí eu mais, lembrei de fico uma mais coisa. fascinado. Te interrompi, desculpa. Quando, para saber o dosha, se a língua ela é mais redonda, assim, e grande, é 90% de chance de ser cafa. Se ela é mais pontudinha, assim, que nem, ó, a minha é bem pontudinha, assim, aí você é mais vata. E se ela é um pouquinho mais oval, aí você tem mais fogo, você tem uma constituição predominantemente pita. A gente tem os três, tá? A gente tem os três, só que essas quantidades elas mudam em quantidade de pessoa para pessoa. Muito bom, professora. Vamos encerrar agora. Talvez você possa indicar de novo o livro, um conhecimento, coisas que você gosta, talvez na internet, na rede. Sigam a professora Euclícia, da bela Fortaleza, do Ceará, nossa Da cidade Gi. irmã, aqui, nosso estado irmão do Nordeste, a Terra da Luz. E talvez você pudesse terminar com essas indicações de livro que você gosta, talvez de algum material. E Uhum. aí você pode fechar com algumas palavras também, se você quiser. Ai, Fique à vontade, professor. bem, obrigada em primeiro lugar, Marcos. Eu adoro falar disso. Eu passaria umas 4 horas falando dessa rotina, eu adoro mesmo. E adoro também estar com vocês, é um projeto que eu admiro muito, já te falei isso várias vezes. Parabéns pelo projeto mesmo. Olha, assim, a indicação do livro eu acho muito boa, porque é um livro muito fácil de ler. Mude seus horários, mude sua vida. Eu sei que ele não tem, eu não acho o título dele muito legal. Ele parece um título meio sensacionalista, mas é um médico, é um cara muito competente que escreveu e é uma forma muito simples de compreender o Ayurveda, sabe? Muito simples. Eu, assim, se você não quer ser um terapeuta, você quer só viver bem, entende as prescrições dele que faz muita diferença. E assim, se eu pudesse dar uma sugestão para qualquer pessoa do mundo, eu daria as sugestões do sol e do silêncio, que são gratuitas e assim realmente muda muito a nossa percepção de vida, a nossa filosofia de vida e ajuda a gente a entender o que a gente quer, o que a gente vai fazer aqui, como a gente quer viver. Então, pegar sol ajuda na sua constituição física, digamos assim, e o silêncio, que aí estaria embutido em você acordar um pouquinho mais cedo, né? E aí escutar esse silêncio da manhã, traz o autoconhecimento, né? Você consegue escutar o seu corpo, os pensamentos estão mais sentados, você não está agitado, porque a sensação que eu tenho é que a gente acorda já no mundo, assim, a gente nem tomou café da manhã, analogamente, né? E já está no trabalho. É como se fosse isso. Então, quando você acorda antes do sol, você tem a oportunidade de
estar com você para depois estar com o mundo. Então, seriam as duas coisas que eu falaria assim para qualquer pessoa. E aí, claro, se é uma pessoa que trabalha numa UTI, um médico, um vigia, não sei o que, aí tem claro, uma coisa individual para essa pessoa, né? Se ela não pode acordar cedo, se ela está acordada de madrugada. Mas para todas as outras pessoas seria isso: tomar sol e silêncio. E, bem, acho que o autoconhecimento coloca a gente dentro de uma posição de uma vontade de ser gentil, sabe? Assim, o meu propósito de vida, enquanto dentro disso, dentro de uma professora de yoga, ou de uma bailarina, ou de filha, de amiga, de, sei lá, é desenvolver uma espontaneidade gentil. Então, meu grande propósito é ser uma pessoa que é espontânea, é gentil espontaneamente, não precisar de esforços para isso, sabe? Não precisar pensar bem para, eu acho que eu devo fazer isso. Então, tipo, que isso seja o meu reflexo já, sabe? Acho que isso, assim, é algo que a gente vai irradiando para as outras pessoas e descobrir o seu propósito com a ajuda do autoconhecimento. Muito obrigado, Euclício. Grata, Obrigado pela espontaneidade, obrigado pela gentileza, pelo esforço obrigada, gentil, né, que Rochelle está aqui fazendo. também. Assim, muito bom ouvi-la. Assim, tomara que essa pandemia acabe em algum momento para a gente poder visitar Fortaleza e tomar um café na hora correta, Eita, olha, e não em qualquer, muito bom. não em qualquer horário, né? Não é qualquer Marcar horário. direitinho. Agora vamos exercitar o Pita, que é esse momento do Isso, que o Agni, de pessoal já tá tomar gritando aqui. o nosso almoço agora, né? Todo mundo, muito obrigado, gente. Valeu por Grata a todo mundo. Um nos beijo, vemos aí. Marcos. Gostei muito, foi muito legal, muito divertido. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Como é que eu faço para terminar mesmo aqui? Aperto. Também vou tentar sair.